Imagine que existe um segredo muito especial, muitas vezes esquecido, que pode te aproximar mais de Deus. Esse segredo é simples, mas profundamente transformador. Não é algo que você compra ou encontra em qualquer lugar, mas algo que você deve experimentar pessoalmente para compreender seu verdadeiro poder. Esse segredo é o jejum. Não é só parar de comer. O jejum é um ato espiritual de se desconectar do mundo físico para se conectar com Deus de maneira mais profunda. Jejuar é uma prática que atravessa os séculos, que foi usada por gigantes da fé e que até Jesus foi uma preparação vital antes de enfrentar grandes desafios. Jejuar é um meio poderoso de nos aproximarmos mais de Deus. Ao jejuar, você oferece um sacrifício pessoal, renunciando aos prazeres temporários do corpo para se concentrar no eterno. O jejum nos ensina que nossa dependência deve estar em Deus, mais do que nas coisas materiais. É uma maneira de buscar a presença de Deus de forma mais íntima, afastando-se das distrações do mundo para ouvir a sua voz com mais clareza. Você sabia que grandes homens de Deus, como Moisés e Daniel, jejuaram para buscar uma conexão mais profunda com Deus? Eles não jejuaram apenas como um ritual, mas para se purificar e se preparar para grandes revelações espirituais. O jejum tem o poder de abrir nossos corações para uma comunicação direta com Deus. Agora, antes de continuar com esse conteúdo transformador, quero convidá-lo a se inscrever no canal Panda Cristão, se você ainda não é inscrito. Aqui, compartilhamos ensinamentos profundos sobre como viver a fé cristã no cotidiano, e estamos juntos nessa caminhada de crescimento espiritual. Você não vai querer perder os ensinamentos que temos preparados para você. Quando falamos de jejum, precisamos entender que ele não é apenas uma questão de renunciar a alimentos. O jejum é um ato de humildade, de busca e de rendição. Jesus nos ensinou que o jejum não deve ser uma exibição para os outros, mas uma prática íntima entre nós e Deus. Em Mateus 6,16, ele diz: "Quando jejuarem, não fiquem com cara triste, para mostrar aos outros que estão jejuando." Eu garanto que essas pessoas já ganharam sua recompensa. Isso nos mostra que o jejum não é para ostentação, mas para nos aproximarmos de Deus de maneira sincera e profunda. O jejum nos ensina a negar nossa vontade carnal para nos focarmos no que é espiritual. Ele não é um castigo, mas uma oportunidade de renovação. Ele é uma forma de nos voltarmos para Deus e nos prepararmos para desafios espirituais mais profundos. A prática do jejum nos força a parar e refletir, a buscar mais de Deus do que das coisas temporárias da vida. Jejuar é reconhecer que Deus é o nosso sustento verdadeiro, e não as coisas materiais que nos cercam. É importante compreender que o jejum não é apenas uma tradição religiosa ou um comando a ser seguido. Ele é uma prática profunda que deve surgir de um desejo sincero de se aproximar de Deus e de buscar sua presença. Jejuar é um convite para uma jornada espiritual. Quando jejuamos, estamos dizendo a Deus: "Eu escolho colocar minha confiança em Ti, mais do que em qualquer outra coisa neste mundo." O jejum é uma ferramenta espiritual poderosa. Ele nos ajuda a deixar de lado as distrações e a focar em nossa vida com Deus. Muitas pessoas ao longo da história cristã usaram o jejum como um meio de alcançar revelações divinas, sabedoria e clareza para suas vidas. Quando você jejua, você se prepara espiritualmente para receber o que Deus tem para te mostrar. Se você se inscreveu aqui no canal, parabéns! Você está começando uma jornada de transformação espiritual. A jornada com Deus é cheia de desafios, mas também de grandes bênçãos. E o jejum pode ser a chave para abrir portas de fé e compreensão divina. Vamos juntos explorar como o jejum pode nos ajudar a nos aprofundar no propósito que Deus tem para nossas vidas. Mas o que realmente significa jejuar? O jejum não é apenas uma questão de abstinência de alimentos, mas é sobre entregar o que temos de mais precioso, nossa carne e nossos desejos naturais, para que Deus se revele mais plenamente em nossas vidas. Jejuar nos faz perceber que Deus é tudo o que precisamos, e que sem Ele estamos vazios. O jejum é a nossa maneira de dizer ao Senhor: "Senhor, eu te busco de todo o meu coração, e estou disposto a fazer o que for preciso para te encontrar mais plenamente." Quando jejuamos,
Criamos espaço para que Deus nos use, nos ensine e nos leve a um novo nível de fé e de confiança nele. O jejum é uma maneira de nos prepararmos para tudo o que Deus tem planejado para nós, permitindo que a obra de Deus seja realizada de maneira plena em nossas vidas. Em momentos de desespero, de fraqueza ou de angústia, o jejum pode ser a chave para superarmos nossas dificuldades e vermos as bênçãos de Deus se manifestarem em nossas vidas. Não se trata apenas de renunciar, mas de nos aproximarmos de Deus e de receber sua força sobrenatural para enfrentar qualquer situação. O jejum, como prática espiritual e purificação interior. Quando você decide jejuar, está decidindo parar e refletir, olhar para dentro de si mesmo e buscar algo mais profundo que a satisfação dos desejos do corpo. O jejum é uma prática de renúncia que não se trata apenas de abrir mão da comida, mas de abrir mão daquilo que nos impede de ver a verdadeira fonte de nossa satisfação, Deus. O jejum é a escolha de buscar Deus acima de tudo. É a oportunidade de deixar de lado os excessos que muitas vezes tomam conta de nossas vidas para focar em nossa caminhada espiritual. O jejum, quando vivido de forma genuína, traz uma limpeza para nossa alma. Ele purifica os nossos pensamentos, os nossos desejos, e nos ajuda a perceber a importância da dependência de Deus em nossa vida. Jejuar é um momento de reflexão profunda, onde deixamos de lado as distrações do mundo e nos concentramos no que realmente importa, o relacionamento íntimo com Deus. É como uma limpeza espiritual, onde removemos o lixo emocional e o peso das coisas que nos afastam da presença divina. Quando Jesus jejuou no deserto, ele foi tentado, mas o jejum o fortaleceu para resistir. Da mesma forma, ao jejuarmos, somos fortalecidos para resistir às tentações do mundo e ao que nos afasta de Deus. O jejum nos prepara para momentos de provação, para desafios e adversidades. Ele não é apenas uma prática de renúncia, mas um meio de estarmos mais atentos à voz de Deus e mais preparados para viver a sua vontade. O jejum tem o poder de abrir nossos olhos espirituais, permitindo-nos enxergar o que Deus deseja para nós. Às vezes, estamos tão imersos nas preocupações do dia a dia, nos desafios da vida, que não conseguimos ver o plano de Deus. O jejum nos ajuda a parar e ouvir com mais clareza a direção divina. O jejum e a busca por Deus no silêncio. Verdadeiro jejum é silencioso. Ele não busca aplausos nem reconhecimento. Quando você jejua, você se afasta da necessidade de ser visto ou elogiado. Jejuar é um ato de humildade e rendição, um momento entre você e Deus, onde você não precisa da aprovação do mundo para seguir o que é eterno. Jesus nos ensina em Mateus 6,18 dizendo: Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não apareça aos homens que estás jejuando, mas sim ao teu Pai, que está em secreto. Jejuar é uma entrega pessoal, algo que acontece entre você e Deus, sem precisar de validação externa. O jejum é para fortalecer o seu espírito e não sua imagem diante dos outros. É uma prática de autenticidade espiritual. Ao jejuar, você se submete a Deus, permitindo que Ele te molde e te prepare para viver segundo sua vontade. E quando você pratica esse jejum com sinceridade, com o coração aberto para ouvir a voz de Deus, os frutos começam a aparecer. O jejum traz uma renovação espiritual e sua vida começa a refletir mais da presença de Deus. Quando deixamos de lado as preocupações e nos concentramos em Deus, Ele nos dá direção e sabedoria. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem buscado mais a sua presença ou se perdido nas distrações do mundo? Jejuar é uma forma de se focar naquilo que realmente importa. E Deus deseja que busquemos sua presença mais do que qualquer outra coisa. O jejum é o momento em que abrimos os nossos corações para Ele. Agora, eu te convido a refletir. Será que você tem deixado o jejum como uma prática simples? Ou você tem buscado realmente a profundidade de um relacionamento com Deus através dele? Se você deseja crescer em sua vida espiritual e experimentar o jejum de uma maneira mais profunda, não deixe de se inscrever no Panda Cristão agora mesmo. Estamos juntos nessa jornada e queremos que você descubra tudo o que Deus tem preparado para a sua vida.
O jejum como ferramenta de transformação. O jejum não é apenas uma prática de abstinência, mas uma ferramenta de transformação espiritual. Quando você jejuar, você está dizendo a Deus que deseja ser transformado de dentro para fora. Jejuar é um meio de nos despirmos do que é superficial e nos vestirmos do que é eterno. No Antigo Testamento, vemos como o jejum foi usado como preparação para grandes momentos de revelação. Os profetas jejuaram quando precisavam ouvir de Deus. Eles buscavam direção, clareza e compreensão através do jejum. Da mesma forma, hoje podemos usar o jejum como uma maneira de buscar mais de Deus, pedir direção e nos preparar para o que Ele tem para nós. O jejum tem um impacto profundo em nossa alma. Ele nos ajuda a olhar para o nosso interior e refletir sobre o que precisa ser mudado em nossa vida. Ao jejuar, você se coloca diante de Deus para ser purificado e transformado, para que a sua vontade seja cumprida na sua vida. Quando jejuamos, com sinceridade, Deus começa a moldar o nosso coração e a nossa mente. O jejum nos dá a clareza espiritual para ver aquilo que Deus quer que mudemos em nossa vida. Ele revela o que precisa ser curado, restaurado ou libertado. Quando você jejua, não só renuncia ao alimento físico, mas também renuncia a toda a falsa segurança que o mundo tenta nos oferecer. O jejum é o momento de entregar a Deus os nossos medos, as nossas inseguranças e as nossas dúvidas. Ele nos ensina a confiar mais em Deus do que nas nossas próprias forças. Se você deseja viver uma vida transformada, onde a presença de Deus é a sua maior prioridade, inscreva-se no Panda Cristão agora. Juntos, vamos explorar o jejum como um meio de transformação e renovação espiritual. O jejum como instrumento de libertação e renovação espiritual. O jejum tem o poder de nos libertar das correntes do pecado, das distrações do mundo e da dependência das coisas materiais. Quando jejuamos, não estamos apenas nos abstendo de comida, mas nos libertando de tudo aquilo que nos impede de crescer espiritualmente. Jejuar é um ato de libertação, onde rompemos com as amarras da carne e nos entregamos totalmente a Deus. Em Isaías 58:6, Deus fala claramente sobre a verdadeira essência do jejum. Não é este o jejum que escolhi, que o homem aflige a sua alma por um dia, que solta as ataduras da impiedade, desfaça os laços do jugo e deixe ir livres os oprimidos? O jejum verdadeiro não é um simples ritual de abstinência. É uma prática que deve nos libertar, não apenas de alimentos, mas de tudo que nos aprisiona, incluindo nossas ansiedades, nossos medos e nossas distrações. O jejum deve nos liberar para experimentar uma renovação espiritual, uma renovação que só pode vir de Deus. Mas, como você pode aplicar esse poder de libertação e renovação na sua vida? A resposta está no desejo sincero de buscar mais de Deus. O jejum nos chama a buscar liberdade, não apenas em relação ao que nos alimenta fisicamente, mas também em relação às coisas que prendem nossa alma. Quando renunciamos ao que é temporal, encontramos uma liberdade verdadeira, uma liberdade que só Deus pode oferecer. E você está pronto para essa liberdade? Agora é hora de dar um passo em direção a essa liberdade. Se você ainda não é inscrito no Panda Cristão, inscreva-se agora mesmo. Nós queremos caminhar com você nesta jornada de fé e temos muito mais ensinamentos valiosos para compartilhar com você. Ative o sininho para garantir que você não perca nenhum vídeo e que continue sendo fortalecido em sua caminhada cristã. Jejum também nos ensina sobre a importância de dependermos totalmente de Deus. Em um mundo onde somos constantemente impulsionados a buscar gratificação imediata e a confiar em nossas próprias forças, o jejum nos chama a um lugar de rendição. Ao jejuar, você está dizendo: Deus, eu confio mais em Ti do que em qualquer coisa que o mundo me oferece. Esse é um dos maiores ensinamentos do jejum, a confiança em Deus acima de tudo. Você já parou para pensar que ao jejuar, você está literalmente dizendo a Deus: eu escolho te confiar acima de todas as coisas. Esse é o poder do jejum. Ele nos permite olhar para além das necessidades físicas e nos faz focar no que realmente importa, nossa relação com Deus. E é através dessa relação que experimentamos a verdadeira paz, o verdadeiro descanso. Jejum e a busca por direção espiritual.
O jejum também é uma maneira poderosa de buscar direção espiritual. Ao jejuarmos, colocamos nossa confiança em Deus, pedindo-lhe sabedoria para tomar decisões importantes. O jejum nos permite fazer uma pausa e ouvir a voz de Deus com mais clareza. Muitas vezes, estamos tão imersos nas preocupações cotidianas que não conseguimos ver a direção que Deus quer nos mostrar. Lembre-se de como Daniel usou o jejum para buscar revelações divinas. Em Daniel 10:3, vemos que ele jejuou por 3 semanas para buscar direção de Deus. Quando ele se dedicou ao jejum, Deus respondeu à sua oração com uma visão que trouxe clareza e entendimento. Esse é um exemplo poderoso de como o jejum pode ser uma chave para abrir o coração para a sabedoria divina. O jejum nos ajuda a desacelerar e a focar no que realmente importa. Ele nos dá a oportunidade de ouvir Deus de maneira mais profunda, mais pessoal. Ao jejuar, não apenas negamos as necessidades físicas, mas damos espaço para que Deus fale conosco, nos dando direção e revelações sobre nossa vida. Agora, se você sente que o jejum pode ser uma chave para mais clareza e direção em sua vida, inscreva-se no Panda Cristão e continue conosco. Temos muitos mais ensinamentos que vão ajudá-lo a aprofundar sua jornada espiritual e a viver mais plenamente a vontade de Deus para a sua vida. Jejum, como preparo para propósitos divinos. O jejum não é apenas uma prática de purificação pessoal. Ele também é um meio de preparação para os grandes propósitos que Deus tem para a sua vida. Em 1 Reis 19:8, vemos como o profeta Elias jejuou por 40 dias e 40 noites antes de receber uma direção divina no Monte Horebe. Esse jejum preparou Elias para receber a revelação que mudaria o curso da sua missão. Da mesma forma, o jejum pode preparar você para viver os grandes propósitos que Deus tem para a sua vida. Quando você jejua, você se prepara espiritualmente para cumprir a missão divina que Deus colocou em seu coração. O jejum não é um ato isolado, mas uma preparação para a obra de Deus em sua vida. Deus deseja usar você para realizar grandes coisas, mas para isso, é necessário que você esteja espiritualmente preparado. E o jejum é uma das formas mais poderosas de preparação. Ao jejuar, você se coloca na posição de estar mais aberto à vontade de Deus e mais disposto a cumprir o propósito divino. Você está pronto para essa preparação? O jejum pode ser o momento de purificação que você precisa para dar o próximo passo em sua caminhada com Deus. Não deixe de se inscrever no Panda Cristão para continuar essa jornada de fé conosco. Vamos te ajudar a viver plenamente a vontade de Deus para a sua vida e te orientar em como o jejum pode ser uma ferramenta de transformação e preparação para os grandes propósitos de Deus em sua vida. Jejum, como preparação para uma vida plena em Deus. Agora, à medida que chegamos à última parte da nossa jornada sobre o jejum, é importante refletirmos sobre o impacto que essa prática pode ter em nossa vida de forma completa. O jejum não é apenas um meio de preparação espiritual para momentos difíceis ou decisões importantes. Ele é uma prática que nos ajuda a viver de maneira mais plena em Deus, nos capacitando a viver sua vontade a cada dia. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo escreve: "Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Quando jejuamos, estamos reconhecendo nossas fraquezas e buscando a graça de Deus para nos sustentar. O jejum nos ajuda a crescer espiritualmente porque, ao nos tornarmos mais fracos fisicamente, somos fortalecidos espiritualmente. Ele nos ensina a depender mais de Deus do que de nós mesmos, a confiar em sua força e sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Quando você jejua, você se coloca em uma posição de humildade. Não se trata de exibir uma postura de santidade para os outros, mas de um ato genuíno de humildade, onde você diz: "Senhor, eu não posso fazer isso sem Ti. Eu preciso da Tua força." O jejum nos ajuda a lembrar que Deus é a nossa fonte de força e que sem Ele não somos nada. Ele nos ensina a viver pela graça de Deus e não pelas nossas próprias forças. O jejum, como ato de obediência e fé. O jejum é também um ato de obediência a Deus. Em muitas passagens da Bíblia, vemos como o jejum foi uma forma de obedecer a um chamado divino, de ouvir sua voz e de agir conforme sua vontade.
Em 2 Crônicas 7:14, Deus promete ouvir nossas orações e curar nossa terra, quando o seu povo se arrepende e busca a sua face com jejum e oração. O jejum é uma forma de obedecer ao Senhor em humildade e fé, de colocar nossas vidas nas suas mãos e confiar que Ele fará o melhor para nós. Quando jejuamos, estamos dizendo: Senhor, eu não sou autossuficiente, eu preciso da Tua direção. O jejum nos ensina a viver pela fé, a confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, sabendo que Ele tem o controle de tudo. Através do jejum, podemos aumentar nossa fé e nossa confiança no Senhor, pois Ele nunca nos deixa nem nos abandona. Você já refletiu sobre o poder de um jejum obediente? Quando você jejua, está dizendo a Deus: eu confio em Ti, mesmo que as coisas não sejam fáceis, mesmo que eu não entenda completamente o que está acontecendo. Eu confio que Tu sabes o que é melhor para mim. O jejum é uma maneira de expressar essa confiança em Deus, de dizer a Ele: eu escolho confiar em Ti mais do que em tudo o que eu vejo e sinto. E se você quer continuar nessa jornada de obediência e fé, inscreva-se agora no Panda Cristão. Temos muito mais para compartilhar com você, ajudando a fortalecer sua fé e a viver com propósito. Jejum, a caminho de santificação e crescimento espiritual. Por fim, o jejum é um caminho de santificação. Ele é uma ferramenta dada por Deus para nos tornar mais parecidos com Cristo. Quando jejuamos, estamos seguindo o exemplo de Jesus, que jejuou no deserto, se preparando para a missão que o Pai tinha para ele. O jejum nos permite desapegar do mundo e nos concentrar em nossa vida espiritual. Ele nos ajuda a nos afastar das coisas que não agradam a Deus e nos aproxima de sua presença. O jejum é também um meio de nos tornarmos mais sensíveis ao Espírito Santo. Quando você jejua, o Espírito de Deus tem mais espaço para atuar em sua vida, revelando a você mais do que você precisa saber e guiando você no caminho certo. Ele trabalha em você e através de você para cumprir o propósito divino. Jejuar é se submeter à obra do Espírito em sua vida, permitindo que Ele te transforme de dentro para fora. O jejum é mais do que uma prática religiosa. Ele é um caminho de transformação, um meio pelo qual nos conectamos com Deus, renovamos nossa fé e recebemos sua direção. Através do jejum, somos purificados, libertados e preparados para viver os grandes propósitos que Deus tem para nossas vidas. Eu te convido agora a dar esse passo de fé. Comece o seu próprio jejum com um coração sincero, buscando a presença de Deus e confiando que Ele te guiará em cada passo. Ao jejuar, você não apenas renuncia ao alimento, mas você se entrega totalmente a Deus, permitindo que Ele te transforme e te use para os seus grandes planos. O jejum é um presente que você oferece a Deus, um ato de fé e obediência que vai moldar sua vida espiritual de uma maneira poderosa. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso. O Panda Cristão é o seu lugar para crescer em fé, conhecimento e santidade. Clique no sininho e venha fazer parte dessa jornada de transformação espiritual conosco. Que Deus abençoe sua jornada e que o jejum se torne uma poderosa ferramenta de crescimento espiritual em sua vida. Até o próximo vídeo.